E aí, tudo certo? Se alguma questão do Enem já pareceu um baita quebra-cabeça, com grupos e preferências se misturando, então essa análise é para quem quer resolver isso de vez. Hoje a gente vai desvendar a teoria dos conjuntos. A ideia é simplificar tudo, mas tudo mesmo, para que a confiança na hora de resolver esses problemas vá lá para cima. Vamos nessa? Dá uma olhada nessa pergunta. Parece simples, né? Mas aqui mora uma pegadinha clássica do Enem. Não dá para simplesmente somar tudo, certo? Então, fica a promessa. No final, a gente vai ter todas as ferramentas para resolver essa questão e qualquer outra parecida com muito mais segurança. Essa é a nossa meta. Para a gente construir um raciocínio forte, a gente precisa de uma base, de um alicerce. E em teoria dos conjuntos, tudo, absolutamente tudo, começa com uma ideia bem simples. Vamos entender primeiro o que, afinal, é um conjunto. Então, o ponto principal é esse. Um conjunto nada mais é do que uma coleção de coisas, um grupo. E cada coisa dentro dessa coleção a gente chama de elemento. Simples assim, né? Pensa num time de futebol. Ele é um conjunto. E cada jogador é um elemento. Uma caixa de lápis de cor é o conjunto. Cada lápis é um elemento. E olha, isso está em todo lugar. O conjunto das cores da nossa bandeira, por exemplo, tem 4 elementos. O das vogais, 5. Tá vendo como é um conceito que a gente já usa no dia a dia? A matemática só fez dar um nome mais formal e um símbolo para isso, que são essas chaves aí. Tá, mas como a gente consegue enxergar isso? Aí entra a ferramenta mais poderosa para resolver problemas de conjuntos. O famoso diagrama de Venn. Basicamente, são esses círculos que representam os nossos conjuntos. Eles ajudam a gente a organizar as ideias, sabe? Especialmente quando as coisas começam a se misturar. Ok, então a gente já tem a ideia e já tem a imagem. Agora, a gente precisa aprender o idioma, o matematiquês dos conjuntos. Mas ó, relaxa. São pouquíssimos símbolos e assim que se entende o que eles querem dizer, tudo faz sentido. Vamos traduzir isso juntos. A primeira regra desse idioma é a tal da pertinência. Ela só responde a uma pergunta bem básica. Esse elemento faz parte desse conjunto? Ou seja, ele pertence ou não pertence? É uma relação de sim ou não, bem direta. E aqui está a tradução, preto no branco. Esse E meio arredondado que a gente lê como pertence a, está dizendo que a letra A está no conjunto das vogais. O mesmo símbolo com um corte, não pertence a, diz que a letra B, por exemplo, não está lá. É só um jeito mais rápido de escrever uma ideia. E quando um conjunto inteiro está dentro de outro? Imagina as matérias que caem na prova de matemática do Enem. Esse grupo de matérias é um subconjunto de um grupo bem maior. Todas as matérias de matemática que existem. Esse conjunto menor, que está contido no maior, é o que a gente chama de subconjunto. O símbolo para isso é esse C mais achatado, que significa está contido. O desenho dele até parece um conjunto dentro do outro, né? Ele é usado para relacionar dois conjuntos. É diferente do símbolo de pertencência, que relaciona um elemento com um conjunto. Certo. A gente já sabe o que são conjuntos e como eles se relacionam. Agora vem a parte mais legal, o que a gente pode fazer com eles. Vamos para as operações, que é o coração, o centro das questões do Enem. A primeira operação é a união, representada por esse U. Pensa nela como se fosse uma grande festa. A gente pega todo mundo do conjunto A, todo mundo do conjunto B e junta todo mundo num lugar só, sem deixar absolutamente ninguém de fora. Agora atenção total aqui. Essa é a palavra-chave para o Enem. Quando o problema falar a palavra ou, tipo gosta de uma coisa ou de outra, o cérebro tem que acender uma luz e associar na hora com união. Ou significa juntar tudo. E esse exemplo ilustra isso perfeitamente. Se a gente unir as letras da palavra careta com as vogais, o que a gente faz? Pega todas elas. Mas um detalhe importante. Percebeu que A e E aparecem nos dois conjuntos? Na união, a gente só escreve cada elemento uma vez. A união não gosta de gente repetida na festa. Agora, a segunda grande operação, a interseção. O símbolo é o U de ponta cabeça. Se a união era a festa inteira, a interseção é a área VIP. É só para quem pertence a ambos os conjuntos ao mesmo tempo. É o que eles têm em comum. E aqui está outra palavra-chave fundamental. Se o enunciado do Enem usar E, por exemplo, gosta de rock e pop, isso é um sinal gigante piscando. Interseção. É o que os conjuntos têm em comum. Então, para não esquecer mais, ou junta tudo e pega só o que é comum. Usando o nosso mesmo exemplo, o que as letras de careta e o conjunto das vogais têm em comum? Exatamente, só as letras A e E. Essa é a interseção.
Lá no diagrama de Venn é aquela partezinha do meio, onde os dois círculos se encontram. Bom, a gente já viu como juntar tudo e como pegar o que é comum. Mas e se a pergunta for sobre o que é exclusivo? O que um conjunto tem que o outro não tem? Vamos ver como é que funciona isso. Para isso, existe a operação de diferença. São os elementos que estão no primeiro conjunto, mas não estão no segundo. As palavras-chave aqui são importantíssimas. Apenas, somente, exclusivamente ou mas não. E o símbolo não podia ser mais fácil de lembrar. É o sinal de menos. A menos B significa o seguinte: pegue tudo que está no conjunto A e jogue fora a parte que ele tem em comum com o B. É o que sobra de A, o que é exclusivo dele. Beleza, temos todas as ferramentas na mão. Agora a pergunta de R$1 milhão. Como a gente usa isso para gabaritar no Enem? A chave não é só saber as operações, mas ter uma estratégia, um plano de ataque para o problema. Vamos construir esse mapa do tesouro juntos? Esse aqui é o mapa que funciona sempre. E o passo mais importante, a dica de ouro, é o 5. Sempre comece a preencher o diagrama pelo centro, pela interseção. Por quê? Pensa comigo. Porque esse valor do meio afeta todos os outros pedaços. Se começar pelas bordas, vai ter que refazer a conta. Então o segredo é, começa pelo meio, pela área do E, e o resto se encaixa que nem mágica. Agora, vamos nos proteger contra os erros mais comuns. O primeiro da lista é o que derruba muita gente naquela questão da festa: somar tudo de uma vez. Tem que lembrar, quem gosta dos dois já foi contado no grupo do rock e no grupo do pop. Tem que tirar essa galera do meio para não contar duas vezes. E claro, muito, mas muito cuidado com as palavras-chave. Um apenas esquecido muda o resultado todo. E para fechar, fica esta ideia central. O grande segredo para dominar conjuntos no Enem não é ser um gênio da matemática, é ser um ótimo tradutor. É saber que exclusivamente significa diferença, que e é interseção e que ou é união. Dominar essa tradução é ter a chave da questão na mão. Pratiquem essa tradução de português para matematiquês, que o bom resultado vai chegar.